Olá, olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais uma aula da disciplina de Realidade Brasileira aqui no canal do Revisão de Concursos comigo, professor Yuri Matos. Em Realidade Brasileira estamos abordando em diversas aulas muito da história do Brasil, geografia e geopolítica e, claro, uma pitada de economia e seus efeitos sociais. Aproveite para se inscrever no canal e conferir todos os vídeos que já estão disponíveis e se já é inscrito, você tem agora a oportunidade de se tornar membro e desbloquear várias aulas para seus estudos. Aproveitando para lembrar que o Revisão de Concursos já atua no mercado brasileiro há mais de 4 anos, divulgando seus resumos em mapas mentais, principalmente no Instagram. Então, fica por dentro lá também dos bastidores e me manda um direct. Agora sim, vamos direto ao ponto, sem firulas e sem rodeios, lembrando que esse é o nosso método de ensino, do direto ao ponto para você aprender e memorizar o que realmente é necessário para ser um aprovado. Na aula de hoje, teremos 2 mapas mentais. Esse é o primeiro, e à medida que eu for avançando na explicação, vou indicando para você em qual tópico estou. Então, muita atenção e vem comigo. Hoje, vamos mergulhar na estrutura econômica do Brasil. Quando falamos da economia de um país, estamos nos referindo a como esse país gera riqueza através de diferentes atividades, ok? Então, eu vou repetir. Quando falamos de economia de um país, estamos nos referindo a como esse país gera suas riquezas através de diferentes atividades. No Brasil, a economia é diversificada, o que significa que ela é composta por vários setores. Isso é bom porque não dependemos de apenas um tipo de atividade. Vamos explorar isso mais a fundo agora, porque no final da aula vamos resolver juntos 2 questões para testar o seu aprendizado aqui. Vamos lá? A economia do Brasil é classificada como mista. Muita atenção já a essa primeira informação. A economia do Brasil é classificada como mista. Isso quer dizer que ela combina elementos de economia de mercado, onde as empresas privadas são a principal força, e também com uma certa intervenção do governo em algumas áreas específicas, perfeito? Então, o fato dela ser classificada como economia mista significa que ela combina elementos da economia de empresas privadas, que é a força principal, mas também possui uma certa intervenção do governo em algumas áreas específicas. Essa mistura permite que tanto as empresas privadas quanto o governo tenham seus papéis fundamentais e importantes na economia do país. No Brasil, isso se reflete em 3 grandes setores. Muita atenção! Setores da agricultura, indústria e serviços. Vamos explorar cada um deles aqui agora. A agricultura, esse é um dos setores mais antigos e importantes. É aqui que produzimos alimentos e matérias-primas como soja, café e o açúcar. Quando falamos de agricultura, estamos falando de tudo que envolve plantar, cuidar, colher os produtos da terra. Já na indústria, esse setor é onde transformamos as matérias-primas em produtos que podemos usar no nosso dia a dia. E isso inclui desde os alimentos processados até carros e eletrônicos. A indústria é um grande motor da economia porque cria muitos empregos e também muitos produtos. No setor de serviços, aqui envolve atividades que não produzem bens físicos. Estamos falando de coisas como educação, saúde, bancos, comércio e tudo que envolve prestar um serviço para alguém. Bom, nosso país é reconhecido mundialmente por ser um dos maiores produtores de commodities. Professor Yuri, mas o que são commodities? Bom, são produtos usados como matéria-prima que são basicamente os mesmos em qualquer lugar do mundo. Por exemplo, o minério de ferro extraído aqui no Brasil é o mesmo encontrado em outros países. Isso faz com que esses produtos tenham um preço global. As principais commodities que o Brasil produz são a soja, café, açúcar, carne e minério de ferro. A soja é usada como alimento para pessoas e animais e também na indústria, por exemplo, para fazer óleo de cozinha. O café, uma das bebidas mais populares do mundo, e o Brasil é um dos maiores produtores dele. O açúcar é utilizado na culinária e em todo o mundo, seja em doces ou em bebidas. A pecuária brasileira é uma das maiores e mais eficientes, produzindo carne para consumo interno e exportação. O minério de ferro é a matéria-prima para a produção de aço, essencial, muito importante para a construção civil e para a indústria automotiva. Então é muito importante entender que a economia do Brasil é complexa e rica, baseada em uma variedade de atividades. Como país com uma grande quantidade de recursos naturais e diversidade econômica, o Brasil desempenha um papel vital no cenário global, principalmente como um produtor de commodities essenciais. E não se esqueça, uma economia mista como a nossa oferece muitas oportunidades, mas também muitos desafios. Nosso sucesso econômico depende de como gerenciamos nossos recursos e como nos adaptamos às mudanças do mercado mundial.
ok? Eu vou repetir que isso é muito importante para o seu entendimento. Vamos lá. Nosso sucesso econômico depende de como a gente gerencia nossos recursos e como a gente se adapta às mudanças do mercado mundial, principalmente com relação à demanda e preços. Avançando em nosso mapa mental, agora eu vou falar do agronegócio, um termo que pode soar complicado no início, mas é algo muito presente no nosso dia a dia. Vamos entender o que é o agronegócio, qual o papel dele na economia brasileira e quais são os desafios para o futuro. Perfeito? Vamos lá. Agronegócio é uma palavra que combina agricultura com negócio. É todo negócio relacionado à agricultura e também à pecuária. Mas não é só plantar e criar animais, inclui todas as etapas, desde a produção de sementes e criação de animais até a entrega dos produtos como grãos, frutas, carnes, leite para os consumidores em todo o mundo. No Brasil, o agronegócio é fundamental, é como um dos pilares que sustenta a nossa casa econômica. Graças a ele, geramos muitos empregos e renda. O Brasil é um dos maiores exportadores de produtos agrícolas do mundo. Exportar significa vender para outros países. E isso é bom porque traz dinheiro de fora e ajuda a economia a crescer. Para continuar crescendo e competindo com outros países, o agronegócio precisa usar tecnologia e isso inclui máquinas modernas, técnicas avançadas de plantio e manejo e até drones e satélites para monitorar as lavouras. Também precisamos cuidar, claro, do nosso planeta. Práticas sustentáveis são maneiras de produzir alimentos sem destruir o ambiente. Isso inclui usar menos água, reduzir o uso de produtos químicos e cuidar bem do solo e dos animais. Perfeito? Bom, para terminar, o agronegócio é uma parte muito importante da economia do Brasil e é algo que afeta a vida de todos nós. Os desafios que temos pela frente são grandes, mas com investimento em tecnologia e práticas sustentáveis, podemos superar tranquilamente. Lembrando que nossa aula aqui é focada no desenvolvimento econômico do Brasil, por isso estamos abordando de forma geral algumas das atividades que contribuem para a prosperidade do nosso país. Mas caso você queira entender mais detalhadamente sobre agricultura, agropecuária e até mesmo sobre as diversas fases da industrialização, temos diversas aulas aqui no canal detalhando um pouco mais sobre esse setor. Perfeito? Reforço que esses assuntos também são muito importantes. Continuando nossa aula, vamos agora ao tópico do nosso mapa mental sobre a contribuição da industrialização e do setor de serviços para a economia nacional. Bom, você já deve ter ouvido esse termo antes, mas o que eles realmente significam, industrialização e setor de serviços? Como eles impactam a nossa vida cotidiana? Vamos descobrir juntos agora. Na industrialização é o processo pelo qual um país transforma a sua economia, passando de uma baseada principalmente em agricultura para uma focada em produzir bens manufaturados em fábricas. Reforço aqui a importância de você conferir as duas aulas disponíveis sobre as fases da industrialização brasileira. Uma aula é sobre as fases de industrialização desde 1800 até 1985 e a outra é sobre o processo de industrialização a partir de 1985 até os dias atuais. Essas aulas estão disponíveis aqui no canal. Quando um país se industrializa, isso significa que ele está construindo mais fábricas e produzindo mais coisas que o resto do mundo quer comprar, ok? No Brasil, temos várias indústrias importantes. Temos o setor automotivo, o setor aeroespacial, o petroquímico e o têxtil. O automotivo é a fabricação de carros, caminhões e outros veículos. O aeroespacial se resume a tudo que envolve aviões e equipamentos para voar e explorar o espaço. No petroquímico, a indústria produz o petróleo e o gás natural para fazer os produtos como plástico e fertilizantes. E o têxtil é a produção de tecidos e roupas. Agora, vamos falar do setor de serviços. Esse setor inclui empresas e empregos que não produzem bens físicos. Em vez disso, eles fornecem algo imaterial, que não é físico, tá? Ou seja, uma experiência, conhecimento ou uma atividade que ajude as pessoas e também as outras empresas. Esse setor tem crescido muito e alguns exemplos são financeiro, tecnologia da informação e o turismo. No financeiro temos os bancos, seguradoras e tudo que envolve dinheiro e investimentos. No setor de tecnologia da informação, temos os serviços das empresas que criam software, gerenciam dados e oferecem soluções tecnológicas. No setor de turismo, temos os serviços de tudo que é relacionado a viajar e conhecer novos lugares, incluindo hotéis, agências de viagens e atrações turísticas. No Brasil e no mundo, o setor de serviços tem crescido rapidamente. Mas você sabe por quê? Porque as pessoas estão consumindo mais serviços. Além disso, as inovações tecnológicas estão transformando esse setor, tornando ele muito mais importante e atrativo.
A industrialização transformou a economia mundial e o setor de serviços está rapidamente se tornando a maior parte da economia de muitos países, incluindo, claro, o Brasil. À medida que continuamos avançando, as oportunidades para trabalhar e inovar nesses setores só aumentarão. Agora, o foco da nossa aula será alguns dos principais desafios econômicos que as nações enfrentam e como as reformas estruturais podem nos ajudar a superar esses desafios econômicos. Vamos lá? Você vai entender, inclusive, o que é e sobre alguns exemplos dessas reformas estruturais. A economia pode parecer um tema complicado, mas vamos quebrar tudo em partes menores para você entender muito bem, perfeito? Vamos começar com alguns exemplos de desafios econômicos, alguns dos principais. Principal aqui, eu vou citar o número 1, não poderia deixar de ser, a inflação. Imagine que você, com o mesmo dinheiro que você comprou um chocolate hoje, daqui a um ano, só vai conseguir comprar metade desse chocolate. Isso é inflação, ou seja, quando os preços das coisas sobem e o valor do dinheiro cai. Também temos o exemplo do desafio do emprego, que é quando as pessoas que estão procurando trabalho não conseguem encontrar. Isso é ruim, porque as pessoas precisam trabalhar para ganhar dinheiro e sobreviver. Também temos a desigualdade de renda. Isso acontece quando a riqueza de um país está distribuída de forma desigual. Em outras palavras, isso quer dizer que poucas pessoas têm muito dinheiro, enquanto muitas pessoas têm muito pouco dinheiro. Perfeito? Vou repetir. A desigualdade de renda acontece quando a riqueza do país está distribuída de forma desigual. Tá? Isso quer dizer que poucas pessoas têm muito dinheiro, enquanto outras pessoas têm muito pouco dinheiro. Ok? Agora vamos falar sobre as soluções para esses problemas, as reformas estruturais. Reformas estruturais são mudanças grandes e importantes que um governo faz para melhorar a economia de um país. Existem dois tipos principais de reformas estruturais. Temos a reforma tributária e a reforma previdenciária. Vocês sabiam disso? Pois é. A reforma tributária é quando o governo muda a forma que coleta os impostos. O objetivo aqui é tornar a arrecadação mais eficiente, justa e simples. Na reforma previdenciária, é uma mudança no sistema de aposentadorias. O objetivo aqui é fazer com que o sistema seja mais sustentável, que consiga se manter a longo prazo, garantindo que haja dinheiro suficiente para pagar as aposentadorias das pessoas no futuro. Bom, entender estabilidade significa que a economia de um país, é previsível e cresce de forma constante, sem muitos altos e baixos. Crescimento a longo prazo significa que a economia não só está crescendo agora, mas que continuará crescendo no futuro. E as reformas estruturais são consideradas muito importantes porque ajudam a criar um ambiente estável, favorável a essa estabilidade, para as empresas crescerem e para as pessoas terem novos empregos. Entender os desafios econômicos e a importância das reformas estruturais é muito importante. Isso ajuda você a compreender as notícias e tomar decisões informadas como cidadãos. E mais importante, mostra que é possível mudar as coisas para melhor, ok? Aqui agora nós acabamos de concluir nosso primeiro mapa mental da aula e vamos para o segundo mapa mental, onde falaremos das políticas econômicas, comércio exterior, sustentabilidade e desenvolvimento e o impacto da tecnologia. Tá pronto? Vamos lá. E não esquece que no final da aula temos duas questões para colocar em prática tudo que você está aprendendo aqui. Bom, vamos lá. Quando falamos em estabilização macroeconômica, você sabe o que significa? Estabilização macroeconômica? Então, quando falamos sobre esse termo, estamos nos referindo ao equilíbrio das grandes questões da economia de um país. Imagine que a economia é um barco. Se o barco está estável, significa que ele não balança muito, e é seguro para todos navegarem. Na economia, isso significa controlar a inflação, tendo emprego para as pessoas e manter o valor do dinheiro estável, perfeito? Inflação é como se fosse a febre da economia. Quando os preços sobem rapidamente, o dinheiro perde valor, dizemos aí que há uma inflação. Controlar a inflação é como dar um remédio para baixar a febre. O governo pode fazer isso de várias maneiras, como ajustar taxas de juros ou controlar gastos. Pensem em investimentos estrangeiros como pessoas de outro lugar que vêm para construir casas no nosso país. Isso é bom, porque traz mais dinheiro e cria empregos. O Brasil tem trabalhado para ser um lugar atraente para esses investidores, criando um ambiente de negócio seguro e rentável.
Inovação é quando criamos algo novo ou melhoramos algo que já existe. Empreendedorismo é a ação de começar novos negócios. O Brasil tem criado programas para incentivar as pessoas a terem novas ideias e montarem suas próprias empresas. Isso é importante porque novos negócios podem criar empregos e ajudar a economia também a crescer. Até aqui, nós vemos que as políticas econômicas são muito importantes para manter a economia do Brasil em um bom caminho, como a estabilidade, controle da inflação, investimento estrangeiro e incentivo à inovação. Com tudo isso, podemos esperar um futuro econômico mais promissor para todos, ok? Agora vamos entender um pouco mais sobre comércio exterior do Brasil. O que é, e eu começo aqui com uma pergunta, o que é o comércio exterior de fato? Bom, comércio exterior é o nome que damos para a troca de produtos e serviços e até dinheiro entre diferentes países. Comércio exterior é o nome que damos para a troca de produtos, serviços e até dinheiro entre diferentes países. Pode ser a venda de soja brasileira para a China ou a compra de celulares fabricados nos Estados Unidos. É como um grande mercado internacional. O Brasil não só participa desse mercado, mas também tem uma política de comércio exterior ativa. Isso significa que o país não espera as coisas acontecerem. Ele vai lá e faz acordos, vende e compra, tentando sempre melhorar a economia brasileira. O bloco econômico, vamos falar de alguns blocos econômicos aqui, é quando países se juntam para fazer regras de comércio que são boas para todos eles. Perfeito? O Brasil faz parte do Mercosul, por exemplo, que é um bloco econômico da América do Sul. Dentro do Mercosul, é mais fácil e barato para o Brasil vender e comprar produtos de países vizinhos como a Argentina, Paraguai e Uruguai. Além de fazer parte de blocos econômicos, o Brasil também negocia acordos internacionais e esses acordos são como contratos em países onde eles combinam como vai ser o comércio entre eles. Isso pode incluir reduzir taxas que tornam os produtos mais caros ou prometer comprar certa quantidade de produtos um do outro. As relações comerciais do Brasil com a China, Estados Unidos e União Europeia são muito importantes. São grandes economias e o Brasil faz muitos negócios com essas economias. Isso inclui vender produtos brasileiros e comprar coisas que precisamos e que não são feitas aqui. Entender o comércio exterior é essencial e muito importante porque afeta a nossa economia diretamente, nossa vida diária. As políticas comerciais do Brasil ajudam a decidir o preço das coisas que compramos. Isso, empregos disponíveis e até a saúde da nossa economia. Quero aproveitar aqui para te convidar a assistir a aulas que teremos no canal de Realidade Brasileira, no módulo A Inserção do Brasil no Sistema Internacional. Perfeito? Continuando aqui, vamos falar agora de um tema também muito importante e atual, que é a relação entre sustentabilidade e o desenvolvimento econômico no Brasil. Vamos descobrir juntos como o país está equilibrando o crescimento econômico com o cuidado pelo nosso planeta. Bom, sustentabilidade significa usar os recursos do planeta de forma que eles não se esgotem, pensando também nas pessoas e nas gerações futuras. É como se tivéssemos uma laranjeira. Se cuidarmos bem dela, teremos laranja hoje e sempre. No mundo dos negócios e da economia, manter esse equilíbrio é um desafio crescente. O Brasil, como um grande país com muitos recursos naturais, tem um desafio de crescer e desenvolver indústrias e gerar empregos, mas sem destruir a natureza. É como um jogo de malabares, com o desenvolvimento econômico em uma mão e a conservação ambiental na outra. Recentemente, o Brasil tem focado em projetos de energia renovável, como a energia solar e a eólica. Essas são energias que vêm do sol e do vento, que não acabam e não poluem. Além disso, práticas de produção sustentável estão ganhando muito destaque. Isso inclui maneiras de fazer as coisas que não agridem o meio ambiente, como usar menos água e reciclar materiais. Então, pessoal, o que aprendemos até aqui é que a sustentabilidade não é só bom para a Terra, mas também, claro, para a economia. Empresas que usam práticas sustentáveis podem economizar dinheiro, criar novos produtos e abrir novos mercados. Lembrando aqui que teremos aulas focadas no módulo de Realidade Brasileira para o assunto de desenvolvimento sustentável e meio ambiente. Bom, agora vamos falar sobre os aspectos econômicos contemporâneos no Brasil e o papel central que a tecnologia tem desempenhado. Veremos como o comércio eletrônico, as startups e as inovações tecnológicas estão mudando o cenário econômico do país. Vamos lá? Entender essa transformação? Vem comigo. Vamos começar com o termo e-commerce, ou comércio eletrônico, o que significa que é a compra e venda de bens e serviços pela internet.
E-commerce é a compra e venda de bens e serviços pela internet. No Brasil, o e-commerce tem crescido muito, fazendo com que mais pessoas comprem online de roupas a eletrônicos. Já as startups tecnológicas são empresas jovens que usam a tecnologia para criar produtos inovadores ou melhorar serviços que já são existentes. Essa mudança toda mostra uma economia em transformação. É como se estivéssemos passando de um carro antigo para um carro de última geração. As novas tecnologias estão acelerando e a forma como produzimos, vendemos e consumimos também. Vou citar aqui a transformação em alguns setores econômicos, tá? O setor do agronegócio, por exemplo. No campo, a tecnologia tem permitido que fazendeiros controlem melhor suas plantações e rebanhos, usando coisas como sensores e drones para gerenciar grandes áreas de forma mais eficiente. Viu aí o sentido da transformação? Que é a inovação e o impacto da tecnologia na economia brasileira? Mas não é só no agronegócio, não. Na indústria, as fábricas estão se tornando mais modernas com a automação. Isso significa que máquinas inteligentes e robôs estão ajudando a produzir mais e com menos erros. Nos serviços financeiros, já perceberam que muitos de nós não vamos mais tanto ao banco? Pois é, isso é por causa da fintech, uma junção de finanças com tecnologia que permite fazer tudo pelo celular, como pagar contas e transferir dinheiro. Bom, nossa jornada até aqui revelou como a tecnologia também está no coração da economia brasileira, influenciando todos os aspectos, desde lá do campo até a cidade. O futuro, então, é muito promissor, mas também cheio de desafios. E estar preparado para eles é muito importante. Bom, agora chegou a hora das nossas duas questões. Isso mesmo. Teremos duas questões aqui sobre todo o conteúdo que foi explicado na aula até agora, onde você vai conseguir colocar em prática tudo o que aprendeu. Já aproveito para pedir para você deixar o seu like, compartilhar o vídeo com quem você acredita que também vai ajudar muito todo esse conteúdo de aprendizado, de estudos. Deixa também seu comentário para que a gente possa conversar, interagir e também ative as notificações para não perder nenhuma aula, principalmente nessa reta final, para você que está se preparando para o concurso nacional unificado. Perfeito? Então é isso. Antes de partir para as nossas questões, vou só deixar um recado muito rápido, muito breve, menos de um minuto, e a gente já volta para resolver. Estabilidade, um excelente salário e a realização de um sonho estão a apenas um passo de distância. Com a gente, você não está apenas estudando, está saindo na frente da concorrência. Aproveite agora essa oportunidade e adquira nosso combo de mapas mentais Bloco 8 do Concurso Nacional Unificado, com as disciplinas de português, matemática, noções de direito e realidade brasileira. São 525 mapas mentais completos para você ficar a um passo para uma vida de realizações e segurança que você merece. Perfeito? Vamos lá para a nossa primeira questão? Bom, então vamos aqui. O Brasil possui uma economia classificada como mista, combinando elementos de mercados livres com a intervenção estatal em certos setores. Sua estrutura econômica é dividida em três principais setores: agricultura, indústria e serviços. Perfeito. Até aqui foi o que nós vimos em nossa aula. Considerando essas informações e o papel do Brasil no cenário global, qual das seguintes afirmações é a verdadeira? Então, faça a leitura, a interpretação, responda, coloque em pausa para poder responder e volta para nós comentarmos a resposta correta e o porquê que as outras estão erradas. Perfeito? Vai lá. Bom, se você escolheu a opção D, acertou. Essa é a alternativa correta porque destaca exatamente o papel significativo do setor agrícola na economia brasileira, mencionando inclusive sua contribuição para a produção de commodities como soja, café, açúcar, carne e minério de ferro. Esses produtos são uniformes globalmente, que acaba tornando em commodities com preços globais. Perfeito? Bom, a alternativa A está errada, porque o setor de serviços envolve atividades que não produzem bens físicos, como a educação, saúde, bancos, e não está focada na exportação de produtos físicos, tá? Então, nada a ver. A alternativa B está errada porque a economia mista do Brasil não se limita apenas ao setor da agricultura. Ela inclui também os setores da indústria e serviços, com a intervenção governamental em áreas específicas e não no controle completo do governo sobre a agricultura. Na alternativa C, também está errada, porque a indústria no Brasil é diversificada e inclui a transformação de matérias-primas em uma variedade de produtos de alto e baixo valor agregado, não se limitando a produtos de baixo valor agregado. Muita atenção. E a alternativa E também está errada, porque o governo brasileiro tem de fato uma participação ativa na economia, característica de uma economia mista.
que combina elementos de mercados livres com intervenção estatal em determinados setores. Ao contrário de uma total liberdade de mercado sugerida por essa alternativa. Então, está errada. Ok? Agora vamos para a nossa segunda questão na aula. Considerando a importância do agronegócio para a economia brasileira, qual das seguintes afirmações melhor descreve os desafios e estratégias necessárias para o desenvolvimento sustentável e tecnológico do setor? Essa é boa, hein? Quero ver vocês responderem e acertarem. Vamos lá. Coloque em pausa e volta aqui para a gente comentar juntos. Já essa, se você respondeu a alternativa E, acertou. A alternativa E está correta, porque destaca de fato a importância do investimento em tecnologia como um meio essencial para o crescimento e competitividade do agronegócio brasileiro no cenário global. Este investimento inclui a adoção de máquinas modernas, técnicas avançadas de plantio e manejo, bem como tecnologias emergentes como drones e satélites para monitoramento das lavouras, abordando tanto a eficiência produtiva quanto também a sustentabilidade. A letra A está errada porque, embora a expansão da área cultivável possa contribuir para o crescimento do setor, o foco exclusivo dessa estratégia ignora a importância crítica do avanço tecnológico e das práticas sustentáveis na modernização e na sustentabilidade a longo prazo do agronegócio. Muita atenção. A letra B também está errada porque subestima a necessidade de práticas sustentáveis e de investimento em tecnologia no agronegócio. Essas são ações fundamentais para a sustentabilidade e competitividade do setor, permitindo não só a melhoria da produção, mas também a conservação dos recursos naturais. Na letra C, essa aqui também está errada, porque a diminuição das exportações não é uma estratégia recomendada para fortalecer o agronegócio. Nada a ver. Pelo contrário, o Brasil é um dos maiores exportadores de produtos agrícolas do mundo e o fortalecimento dessa exportação é vital para a economia nacional. Letra D está errada, porque sugere uma abordagem que negligencia a importância das práticas sustentáveis. Não esqueça isso. O uso exclusivo e intensivo de produtos químicos pode levar a problemas ambientais sérios, como a poluição e a degradação do solo, sendo totalmente contraproducente à sustentabilidade de longo prazo desejado para o setor e, claro, nós falamos muito da nossa aula aqui, perfeito? Essa foi mais uma de nossas aulas da disciplina de Realidade Brasileira, a estrutura econômica atual do Brasil, que faz parte do módulo de Desenvolvimento Econômico, Concentração de renda e riqueza para quem está se preparando para o Concurso Nacional Unificado e para quem está se preparando para vestibulares e Enem, faz parte aí do tópico do bloco de Ciências Humanas e suas tecnologias. Espero você nas próximas aulas.